ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Muito bom dia para você que está sintonizado na Rádio Comunitária 87,9 FM. A partir de agora você ficará informado sobre tudo que foi destaque durante esta semana em Guaxupé. Este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Agora são exatamente 9 horas e 58 minutos. Isso mesmo, Estúdio C trazendo informação e serviços de utilidade pública. Em Guaxupé, você sintoniza na frequência 87,9 MHz. Estamos também ao vivo pelo endereço eletrônico 87fm.com.br. Para participar ao vivo deste espaço aberto ao ouvinte, basta entrar em contato por WhatsApp, o 3552-6038. Dicas, críticas e sugestões também podem ser enviadas em nosso WhatsApp. Encontre a Rádio Comunitária nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e até mesmo no YouTube. Basta pesquisar @87FM Guaxupé. Agora você está convidado a debater assuntos de interesse da nossa cidade: cultura, educação, esporte, política, economia e entretenimento. Está no ar Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Confira agora os destaques do Estúdio C de hoje. CAGED, cidades da MOG abrem mais de 2.500 vagas de emprego em 2021. Guaxupé foi a cidade que mais criou postos de trabalho no ano passado. Por outro lado, Botelhos fechou 15 postos de trabalho em 2021. Educação, novo ensino médio começa a ser implementado este ano. Primeira mudança deve ser a ampliação da carga horária. Aplicativo de carros. Dimutran começa a vistoria de veículos de aplicativos em Guaxupé. Motoristas que atuam em OTT devem fazer a vistoria do veículo para liberação. Cursos. IF Sul de Minas abre 8.000 vagas em 6 cursos gratuitos da modalidade EAD. Ao todo, são disponibilizadas 8.000 vagas em 6 cursos em diversas áreas. Reforma. Escolas municipais de Guaxupé passarão por reformas em atendimento ao AVCB. A auto de vistoria do Corpo de Bombeiros é o certificado que atesta que a edificação possui todas as condições que garantem a segurança contra incêndio. 11.180 casos. Guaxupé confirmou 728 casos de Covid em uma semana. Nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro, 121 novos casos da doença foram confirmados. 144 pessoas receberam alta médica. Teremos ainda curiosidades e muito entretenimento. Pedimos licença para entrar em sua casa, pois está começando o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Informação para a comunidade. Estúdio C. Comunitária 87 FM. Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes? Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Rádio Comunitária 87 FM, 25 anos no ar.
10 horas e 4 minutos. 10 e 4. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Muito bom dia, querido ouvinte da Rádio Comunitária. Bom dia mais uma vez para você que está sempre aí na sintonia. Bom dia para você também que sempre ouve aí pela internet, acessando o nosso site, o 87fm.com.br. Eu, Leandro Vidal, junto com você para mais uma edição do Estúdio C, neste sábado, dia 5 de fevereiro de 2022. Trazendo todas as informações e os principais destaques desta semana em Guaxupé. Você fica sintonizado e aqui o programa funciona e vai até o meio-dia em alta interatividade. Você, ouvinte, pode participar a qualquer momento, deixando a sua dica, sua crítica, sua opinião, sua sugestão. Você pode participar tanto pelo nosso WhatsApp, o 3552-6038, como também pelas nossas redes sociais, o @87fm Guaxupé. Pode mandar mensagem, participa com a gente, não só do Estúdio C, mas de toda a programação da Rádio Comunitária de Guaxupé. A gente começa com as primeiras informações sobre a Covid-19, dando os dados sobre os casos, os balanços e também da vacinação na cidade, como caminha a vacinação aqui em Guaxupé. E a gente começa já registrando uma morte nesta semana. A 163ª morte aconteceu nesta semana. Aconteceu nesta terça-feira, dia 1º de fevereiro, né? Um homem de 72 anos morreu no dia 16, em Poços de Caldas, mas a Secretaria de Saúde só foi notificada nesta terça-feira, dia 1º de fevereiro. Então, nesta terça-feira, foi que a Prefeitura recebeu a notificação da morte de um homem de 72 anos que faleceu no dia 16 de janeiro em Poços de Caldas. Com a notificação e a confirmação da morte deste guaxupeano, esta é a 163ª vítima da Covid-19 em Guaxupé. Agora, avaliando os dados da Covid-19, o número de casos, o avanço, em comparação com a última edição do Estúdio C, já ultrapassamos a marca de 11 mil casos, chegando a 11.180 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com o balanço desta sexta-feira, dia 4 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu a notificação de 121 casos positivos da Covid-19 e ontem deu alta a 144 pessoas foram recuperadas. Até o momento, a Santa Casa está com 6 pacientes internados confirmados com a Covid-19, sendo 4 em UTI e 2 em leito clínico. Vamos repetir mais uma vez que o número total de casos positivos desde o início da pandemia chegou à marca de 11.180 casos, onde deste número, 8.639 pessoas foram recuperadas e tiveram alta médica. Neste momento, há 2.378 pessoas em isolamento, sendo 2.372 em isolamento domiciliar e 6 em isolamento hospitalar. Com a notificação nesta terça-feira da morte de um homem de 72 anos, no dia 16 de janeiro, em Poços de Caldas, Guaxupé confirma 163 óbitos pela Covid-19. Os leitos UTI Covid da Santa Casa estão ocupados com 9 pacientes, sendo 4 pacientes de Guaxupé, 1 paciente de São Pedro da União, 1 paciente de Muzambinho, 1 paciente de Monte Belo e 2 pacientes de Juruáia. Com capacidade de 10 leitos, a taxa de ocupação está em 90%. Os leitos clínicos para a Covid-19 estão com 4 pacientes, 2 de Guaxupé e 2 de Guaranésia. A capacidade dos leitos clínicos é a mesma da capacidade dos leitos UTI Covid, 10 leitos, com taxa de ocupação atualmente em 40%.
A gente notifica aqui também os dados do vacinômetro disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e atualizados até esta sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2022. No somatório de aplicação de primeira dose, segunda dose, terceira dose, até a primeira vacinação de dose única. E agora, nesta semana, já temos disponibilizados os números de doses de aplicação de doses pediátricas, né, de crianças de 5 a 11 anos. Guaxupé já realizou a aplicação no total geral de 98.047 imunizantes. 2.375 é o número que representa as aplicações realizadas, o geral de aplicações realizadas esta semana, em comparação com os dados da semana passada. Dando dados mais específicos, a vacinação de primeira dose já atingiu 41.339 doses de vacinação de primeira dose aplicada. 859 representa o número de aplicações nesta semana. A segunda dose também caminha a passos lentos. O número de imunizantes de vacinação de segunda dose aplicados é 38.437. 152 é o número de aplicações realizadas nesta semana. A terceira dose chega ao número de 15.988 imunizantes aplicados, 682 só nesta semana. E o número da vacinação de doses pediátricas chega a 837 crianças de 5 a 11 anos imunizadas em Guaxupé. O total de imunizantes recebidos até o momento pela Secretaria de Saúde do Estado é 94.768 imunizantes, onde a taxa de aplicação em relação ao recebido está em 84,80%. A cobertura da primeira dose já cobre 82,17% da população. A cobertura de segunda dose, 81,23%, e a cobertura da terceira dose, 38,82%. E a vacina ajuda mesmo, a vacina salva vidas e evita complicações. E ainda mais, um estudo diz que o poder da vacina é tão bom que, de acordo com o estudo, as gestantes vacinadas passaram anticorpos aos bebês. Um estudo de caso realizado por cientistas da Universidade Estadual Paulista e da Universidade do Sul de Santa Catarina demonstrou que gestantes que tomam a vacina Coronavac transmitem anticorpos contra a Covid-19 para o bebê. Publicada na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, a pesquisa analisou o plasma sanguíneo de um recém-nascido e constatou que ele desenvolveu anticorpos neutralizantes contra o SARS-CoV-2, depois de sua mãe ter sido vacinada com 2 doses da Coronavac. Como explica o médico infectologista e professor da Unesp, Alexandre Barbosa. Então, 24 horas depois que a criança nasceu, foram dosados os anticorpos neutralizantes da criança. Naquele momento do parto, a mãe não estava com Covid, não estava com síndrome gripal e ela havia sido vacinada. Nós então detectamos a presença de anticorpos neutralizantes no sangue da criança, mostrando que havia sido criança imunizada de forma materno-fetal. O pesquisador ressalta que esse foi o primeiro caso na literatura médica de uma comprovação de transmissão materno-fetal de proteção de anticorpos neutralizantes usando o Coronavac. Estudo semelhante realizado na Turquia também mostrou que a imunização durante a gravidez com Coronavac leva à passagem de anticorpos contra a Covid-19 para recém-nascidos. O médico Alexandre Barbosa ressalta que a transferência de anticorpos transplacentários é um fenômeno observado em outras situações, seja por doença prévia da mãe, seja pela vacinação.
O estudo brasileiro observou que a imunização passiva do bebê ocorre em diversos momentos da gestação, mas quanto mais próximo do parto acontecer a vacinação contra a Covid-19, maior a quantidade de proteção que o bebê recebe. A imunidade do recém-nascido, no entanto, é temporária, como explica o infectologista. A imunidade do recém-nascido, sim, ela é temporária, esses anticorpos não duram de forma perene, provavelmente entre 3 a 6 meses, pelo que a gente vê na população imunizada, e é por isso que o calendário vacinal contra várias doenças começa a partir de 6 meses, que é quando acaba a proteção natural transferida da mãe para o filho. Grávida de gêmeos, a bancária Eduarda Baiense conta que foi imunizada com a primeira dose da Coronavac com 12 semanas de gestação. Já com o esquema vacinal completo, ela tem expectativa de que os bebês recebam os anticorpos contra a doença. Então, fiquei bem aliviada, já tomei as 2 doses. Até hoje não fui contaminada, né, com Covid-19. Então, eu acho que a vacinação foi super efetiva. Por mais que eu esteja trabalhando em casa ainda e recebendo poucas pessoas, né, tem um pouco de expectativa de que eles nasçam imunizados. Então, agora é aguardar para ver quando eles nascerem se eles também vão ter a imunização contra a Covid. Seria já uma grande vitória, né? Atualmente, os pesquisadores da Unesp e Unisul estão realizando estudos mais amplos para avaliar o percentual de anticorpos neutralizantes em gestantes e recém-nascidos com a Coronavac e outros imunizantes contra a Covid-19. Com produção de Ariane Póvoa, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. E o painel vacinômetro passa a registrar a imunização de meninas e meninos de 5 a 11 anos em Minas Gerais. Os números da imunização infantil contra a Covid-19 no estado começaram a ser divulgados pelo vacinômetro, painel digital da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. A medida foi adotada após 3 semanas do início da aplicação da vacina pediátrica em crianças de 5 a 11 anos no estado. Neste período, 201.543 crianças tomaram a primeira dose do imunizante. Esse número equivale a quase 11% do público estimado nessa faixa etária, que é de cerca de quase 2 milhões. O secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baquerete, explica que a inclusão da vacina pediátrica no vacinômetro tem como objetivo estimular a campanha de imunização infantil. O secretário aproveitou para explicar a importância desse imunizante para as crianças. Hoje vim aqui fazer um apelo a todos vocês, especialmente pais e responsáveis. A vacina é segura, tanto a da Pfizer quanto da Coronavac, e é a única saída para a pandemia. Então temos muitas vacinas já disponíveis e muitas crianças ainda não foram tomar. Então, gente, nosso site está aqui, vocês podem visitar, redes sociais, acreditem em informações de verdade. Dizer que a vacina é experimental, dizer que existe algum risco de mudança de DNA de quem toma a vacina é tudo mentira. A verdade é que a vacina é eficaz para casos graves, para óbitos, e temos sim muitas crianças internando e várias também, infelizmente, evoluindo a óbito. Então não acreditem em fake news, acreditem em informação de verdade, tomem a vacina, que é o jeito mais seguro e responsável da gente atravessar esse momento final e de uma vez por todas vencer a pandemia. Para mais informações, acesse coronavírus.saude.mg.gov.br. Da Agência Minas, Camila Kiffer. E em Guaxupé, os dados para você obter informações sobre a vacinação infantil está disponível no site da Prefeitura Municipal de Guaxupé, pelo endereço eletrônico guaxupé.mg.gov.br/vacina-guaxupé. Os responsáveis devem acompanhar o site para verificar o agendamento, ou seja, o agendamento para a vacinação está acontecendo de crianças de 5 a 11 anos. Os locais que estão sendo feitas as vacinas são a Praça da Santa Cruz e a unidade no bairro Aroeira. São os 2 postos aí
de vacinação das crianças de 5 a 11 anos em Guaxupé. Lembrando que a vacinação de adultos continua, hein? A primeira, a segunda e a terceira dose continuam sendo aplicadas no município. O local onde está sendo realizada a aplicação é na rodoviária, das 8 às 16 horas. O pessoal deve levar o cartão de vacina e o documento pessoal e cartão do SUS. O pessoal que ainda não tomou a primeira dose, o pessoal que ainda não tomou a segunda dose e o pessoal que já está apto a tomar a terceira dose. Vacine-se e ajude o próximo. E a Rede Pública de Ensino de Minas Gerais abre inscrições para as vagas remanescentes. Pais, responsáveis e estudantes que perderam o prazo para efetivar a matrícula na rede pública de ensino do Estado têm uma nova chance. As inscrições que foram abertas nesta terça-feira vão até o dia 23 de fevereiro. O interessado maior de 18 anos ou responsável por crianças e adolescentes devem acessar o site cadastroescolar.educacão.mg.gov.br, preencher o formulário de inscrição e selecionar tipo de ensino, nível, etapa e turno que o aluno pretende estudar. Em seguida, o sistema vai exibir quais são as escolas que ainda possuem vagas em sua área de interesse. Após a escolha da escola, o estudante vai ter 2 dias úteis para confirmar a matrícula presencialmente na instituição, como explica o subsecretário de Articulação Educacional da Secretaria de Estado de Saúde, Igor de Alvarenga. Para a efetivação da matrícula, é necessário apresentar os seguintes documentos: documento de identidade, CPF do estudante, caso ele seja maior de idade, comprovante de residência, histórico escolar ou a declaração de transferência. Caso o candidato não confirme a matrícula dentro deste prazo de 2 dias, a vaga retorna ao sistema e será disponibilizada para outro candidato. É importante lembrar que, neste momento, essa é a única forma de assegurar uma vaga pública no ensino regular, no EJA, o Programa de Educação de Jovens e Adultos, na educação profissional, no ensino médio integral ou no integral profissional. Da Agência Minas, Camila Kiffer. E ainda falando sobre educação, o governo de Minas diz garantir a segurança do retorno das aulas na rede pública e estadual na próxima segunda-feira. Os estudantes da rede pública estadual de ensino vão retornar às salas de aula na próxima segunda-feira, com a garantia do governo de Minas de um ambiente seguro contra a Covid-19. A participação dos alunos nas atividades presenciais vai ser obrigatória e todas as orientações dos protocolos de segurança da Secretaria de Estado de Saúde e das deliberações do Comitê Extraordinário Covid-19 serão seguidas rigorosamente. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, lembra que o ambiente escolar está preparado e tranquiliza os pais e os alunos que estão preocupados com a transmissão da doença. Muito importante lembrar a todos que o protocolo está muito bem estabelecido, foi modificado, atualizado e a escola então é um ambiente seguro. Muitas dos nossos adolescentes já estão vacinados, várias crianças também já vacinaram e esse crescimento de vacinação vai acontecer ainda no mês de fevereiro. Então é importante todos saberem que a escola é um ambiente seguro, está querendo logo reencontrar cada um desses alunos para que a gente volte então a normalizar essa etapa tão importante da vida de todos. Para mais informações sobre o retorno das aulas e os protocolos de segurança, basta acessar agenciaminas.mg.gov.br. Da Agência Minas, Camila Kiffer. Dez horas e 23 minutos. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Você pode participar pelo telefone e o WhatsApp, o 3552-6038.
Olha, pessoal, vamos ajudar lá a Dona Neide, lá na Vila Progresso, que faz uma sopa solidária há mais de 30 anos e atende diversas famílias em situação de vulnerabilidade ali na região, próximo das localidades do bairro Vila Progresso. A sopa está interrompida devido à falta de alimentos. Quem puder ajudar, o pessoal está precisando de gás, de legumes e de macarrão para a realização da sopa. O pessoal pode encaminhar as doações lá na Rua Bolívia, no número 152, no bairro Vila Progresso. É a casa da Dona Neide, onde acontecem as doações. Então, repetindo aí, ajude o Sopão Solidário. Precisa-se de gás, legumes e macarrão para a realização da sopa solidária da Dona Neide. Quem puder ajudar, levar as doações lá na Rua Bolívia, número 152, no bairro Vila Progresso, no bairro 1, Vila Progresso 1, lá depois da ponte. 10 horas e 24 minutos. Você também ouve pela internet. Acesse o nosso site 87fm.com.br. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade, um rápido apoio cultural e já a gente volta. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Informação para a comunidade. Estúdio C. 87,9 FM. A rádio que te faz recordar. Previsão do tempo. Previsão do tempo para Guaxupé deste sábado, dia 5 de fevereiro. Alta probabilidade de chuva durante a manhã, tarde e a noite. A temperatura máxima prevista para hoje está em 28 graus e a mínima em 18 graus. Previsão do tempo para domingo, dia 6 de fevereiro. Alta probabilidade de chuva no período da manhã, tarde e à noite. A temperatura máxima prevista para amanhã está em 25 graus e a mínima em 20 graus. Previsão do tempo. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 10 horas e 28 minutos. 10 e 28. Este programa tem um apoio cultural da Guaxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade. O melhor conteúdo de Guaxupé. Eu quero viver. Dê-me seu relógio que eu quero saber. Você participa a qualquer momento da programação da 87 FM, é o Estúdio C trazendo informações e serviços de utilidade pública. Nosso WhatsApp é o 3552-6038. Comunitária 87,9 FM, 25 anos no ar. Quero um pagamento para me deitar. Olha, tem mais uma ajuda também de sopa solidária que acontece mensalmente aqui em Guaxupé. É a sopa solidária do Bom Samaritano. Os amigos e voluntários do grupo de ajuda Bom Samaritano realizam toda a última sexta-feira do mês uma sopa solidária para pessoas carentes de Guaxupé. Quem puder ajudar, basta deixar as doações de alimentos perecíveis ou não perecíveis na sede do Bom Samaritano, que fica localizada na Avenida Presidente Tancredo Neves, no número 1292, no bairro Recreio dos Bandeirantes, bem em frente ao Senac. Além da sopa solidária, o Bom Samaritano realiza diversos trabalhos, ajuda muitas pessoas em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade, por exemplo, pessoas idosas que moram sozinhas, que não têm condições de se cuidar e são carentes também economicamente. O Bom Samaritano faz essa ajuda voluntária e gratuita. Entretanto, ele conta com a ajuda e colaboração de todos, de qualquer forma, de qualquer maneira. Às vezes a doação de roupas, a doação de calçados, a doação de alimentos, a doação de tempo para também estar junto na batalha e na luta das atividades rotineiras do Bom Samaritano também é bem-vinda. Conheça o projeto, conheça o pessoal que trabalha no Bom Samaritano, que fica lá diariamente num bazarzinho que acontece ali, repetindo, na Avenida Presidente Tancredo Neves, no número 1292, em frente ao Senac. Compareça
participe e colabore com o grupo de ajuda Bom Samaritano. Às 10 horas e 30 minutos, a informação continua e fala a informação sobre educação. Cursos gratuitos. O Instituto Federal Sul de Minas abre 8.000 vagas em 6 cursos gratuitos na modalidade EAD. Ao todo, são disponibilizados 8.000 vagas em 6 cursos em diversas áreas. O Instituto Federal do Sul de Minas, o IF Sul de Minas, por meio do programa Novos Caminhos, Pronatec, abriu o edital de seleção de estudantes interessados em realizar cursos gratuitos de formação inicial e continuada, o FIC, na modalidade à distância, o EAD, neste primeiro semestre de 2022. As aulas ocorrerão de fevereiro a julho de 2022 e serão integralmente online. Ao todo, são disponibilizadas 8.000 vagas em 6 cursos em diversas áreas do campus de Pouso Alegre, Poços de Caldas, Três Corações, Inconfidentes, Passos, Muzambinho, Machado e Carmo de Minas. É preciso possuir escolaridade mínima de ensino fundamental completo, atualmente até o 9º ano, e idade mínima de 16 no ato da inscrição. Os cursos disponíveis são agente de recepção em meios de hospedagem, agente assistente administrativo, assistente de contabilidade, assistente de recursos humanos, assistente de secretaria escolar, recepcionista em serviços de saúde. As inscrições são gratuitas e deverão ser presenciais no período de 1º a 14 de fevereiro. Para isso, o candidato precisa ir presencialmente em um dos polos de apoio presencial ou parceiros, de acordo com a disponibilidade de atendimento constante num anexo 2 e preencher um formulário. Os requisitos para a inscrição estão no item 5 do edital, disponibilizados no site do Instituto Federal. Vale lembrar que não é permitido realizar 2 cursos do programa Novos Caminhos Pronatec, mesmo em instituições diferentes ao mesmo tempo. Se inscrito e selecionado em 2 cursos, a instituição reserva-se no direito de matriculá-lo em apenas um, informa o Instituto. A forma de seleção será por sorteio eletrônico. Assim, o Instituto Federal o Instituto providenciará a matrícula dos contemplados nos cursos e o estudante deverá enviar a seguinte documentação por meio digital em período a ser determinado após a matrícula: os documentos de identidade, RG ou CNH, cadastro de pessoa física, o CPF, comprovante de conclusão do ensino fundamental ou o grau acima, uma declaração, um certificado ou o próprio histórico escolar, termo de compromisso a ser disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem e o termo de compromisso. Todos os cursos serão ofertados pela plataforma digital Moodle e emitirão certificado de conclusão para os estudantes que atingirem média mínima de 60% de aproveitamento, preencherem a avaliação institucional do curso e enviarem a documentação solicitada conforme instruções a serem fornecidas posteriormente. A abertura das turmas estará condicionada ao preenchimento de 75% das vagas ofertadas a cada turma. Então o pessoal pode estar acessando aí o portal ifsuldeminas.edu.br e ter informações sobre o edital. Notícia nacional: o governo reduz em 35% a verba do FIES. O governo vai reduzir o orçamento do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, para este ano. De acordo com o orçamento sancionado, o recurso destinado para o programa será 35% menor que o do ano passado. Em 2021, foram mais de 8 milhões de reais para o FIES. Este ano, será pouco mais de 5 milhões e meio de reais. O motivo da redução, de acordo com o governo, é a baixa adesão ao programa nos últimos anos. Outro motivo é a mudança nas regras do programa, que desde 2015 reduziu a
uma modalidade que financia 100% do curso. Este será o menor recurso destinado ao FIES desde 2012. Além disso, das 111 mil vagas ofertadas pelo programa em 2022, o governo estima que boa parte não será preenchida. O FIES é um programa do governo federal que possibilita o financiamento do ensino superior em instituições de ensino privadas. O estudante só paga depois de formado. Reportagem Henrique Carmo. Educação e pandemia. Confederação é a favor do passaporte vacinal contra a Covid nas escolas. A cobrança da vacinação de estudantes contra a Covid-19 para as aulas presenciais tem gerado discussões entre pais, escolas e autoridades. No Piauí, as aulas retornam na próxima segunda-feira. A Secretaria de Educação informou que para acessar a escola será exigido o comprovante de vacinação, mas a opção de ensino híbrido será mantida. Em São Paulo, o comprovante deve ser apresentado no segundo bimestre. A falta do documento não impede que o aluno frequente a escola ou faça matrícula, mas a situação deve ser regularizada em até 60 dias. No Distrito Federal, a Secretaria de Educação não vai pedir o comprovante de vacinação dos estudantes. A Federação Nacional das Escolas Particulares defendeu em nota as aulas presenciais e afirmou que a decisão sobre a cobrança de passaporte vacinal cabe aos órgãos de Estado competentes. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação é a favor do passaporte, como explica a diretora de Finanças Rosilene Corrêa. É claro que nós vivemos um país democrático, mas o meu direito individual não pode se sobrepor ao coletivo. E nesse caso nós estamos falando que o meu comportamento pode colocar em risco a vida de outros. A professora de Direito Civil da Fundação Getúlio Vargas, Elisa Cruz, diz que por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal, as escolas públicas e privadas devem seguir as regras definidas por estados e municípios. Segundo ela, a obrigatoriedade da vacinação está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei da Covid-19. Mas impedir a entrada na escola dos não vacinados é uma discussão que pode terminar na Justiça, como explica Elisa. Não cumprindo essa responsabilidade, os pais eles podem ser restritos, ou seja, eles podem perder a possibilidade de alguns comportamentos, dentre eles a possibilidade de fazer o retorno às aulas presenciais. Segundo Elisa, os pais devem seguir as orientações das autoridades sobre a vacinação. Ela lembrou que existe a possibilidade ainda dos pais que não vacinaram os filhos serem denunciados ao Conselho Tutelar. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Ainda sobre educação, portaria oficializa a alta de 33% no piso dos profissionais da educação. Está oficializado o reajuste no piso salarial aos profissionais da educação básica em todo o Brasil. O valor mínimo a ser pago a esses professores sobe 33% e não pode ser menor do que R$ 3.845,63. Durante a solenidade de assinatura da portaria que oficializa o aumento nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse ter tido a escolha em reajustar de 7% a 33%. Segundo ele, o acréscimo impacta positivamente na vida de muitos professores. Fazemos força-tarefa e decidimos então pelo 33%. Um meio de valorizar 1.700.000 professores do ensino básico no Brasil, que de forma direta estarão envolvidos com 38 milhões de alunos. Apesar de definido pelo governo federal, o salário da educação básica é pago por estados e municípios. Ao lado do presidente, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, comentou que prefeitos e governadores alegaram dificuldades em repassar o acréscimo. Segundo ele, o dinheiro existe e o governo federal pode ajudar em alguns casos. Acham que o valor é muito grande. Os recursos existem e o governo federal já há previsão legal que pode, inclusive, de maneira justificada, socorrer eventualmente um gestor que não consiga cumprir esse montante. Nesta sexta, depois de assinada a portaria do reajuste pelo presidente Bolsonaro, a Confederação Nacional de Municípios voltou a dizer que, se for pago, o aumento vai impactar os municípios em mais de 30 bilhões de reais, o que colocaria os entes locais em uma difícil situação fiscal. Além disso, o reajuste poderia implicar no descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por muitos municípios. Para o professor da Faculdade de Educação da Universidade de
São Paulo e dirigente da campanha nacional pelo direito à educação, Daniel Cara, não há justificativa para os prefeitos não cederem o reajuste do magistério. Em 2020 e 2021, muitos prefeitos não cumpriram com os 25% de investimento de receitas que são obrigatórios pela Constituição, artigo 212 da Constituição, da manutenção e desenvolvimento do ensino. Para além disso, no novo Fundeb, nós aumentamos a participação do governo federal. Nós cravamos 23%. Esse aumento é gradativo, mas para 2022, os municípios que mais precisam vão receber recursos do Fundeb. É um montante substancial. Então é importante reiterar que os prefeitos não só podem, como devem dar o reajuste do piso do magistério, porque esse recurso é fundamental para a garantia da qualidade da educação. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação considera descabidas as considerações da Confederação Nacional dos Municípios e disse que vai acionar a Justiça. A entidade educacional ainda argumenta que nunca faltará verba para os reajustes. O piso salarial dos professores da educação básica tem origem no Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Desde 2020, o fundo foi instituído como um instrumento permanente de financiamento da educação pública com base em lei nacional. O reajuste do piso salarial assinado nesta sexta-feira já estava previsto em lei de 2008 e é calculado com base no valor por aluno do Fundeb. O reajuste de 33% conta também com a variação da inflação nos últimos anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. 10 horas e 42 minutos. É o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade, aqui na sua comunitária 87,9 FM de Guaxupé. Você participa a qualquer momento, dando sua dica, sua crítica, sua sugestão, seus comentários sobre as notícias e informações aqui apresentadas pelo nosso WhatsApp, o 3552-6038. Ouça também pela internet, acesse 87fm.com.br. Um rápido apoio cultural, já já a gente volta. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87 FM de Guaxupé. Informação para a comunidade. Estúdio C. 87,9 FM. Incomparável. 10 horas e 44 minutos. 10 e 44. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. O melhor do rock nacional e internacional você ouve aqui na comunitária 87,9 FM. Hoje, sábado, a partir das 18 horas, tem Agitação, o programa que mexe com você. Rock de todos os tempos, de todos os gêneros. Um mix que você ouve aqui. Sons como esse aí do Angra, Evil Warning. Você pode ouvir e participar. É hoje a Agitação, a partir das 18 horas. Aqui na 87 FM, 25 anos no ar. E a notícia continua. Agora a gente continua falando sobre educação, agora no quesito reforma, no assunto reforma. Escolas municipais de Guaxupé passarão por reformas em atendimento ao auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o certificado que atesta que a edificação possui todas as condições que garantem a segurança contra incêndio. As escolas da Rede Municipal de Ensino de Guaxupé passarão por reformas para atender às exigências do Corpo de Bombeiros, visando a segurança dos funcionários e dos alunos. Nesta reforma, equipamentos como hidrantes, bombas hidráulicas, extintores de incêndio, alarmes, mangueiras, iluminação de emergência, sinalização como as saídas de emergências e porta corta-fogo serão observados. Para que uma edificação receba o certificado de aprovação do AVCB, é realizada uma vistoria pelo Corpo de Bombeiros e nessa inspeção são verificados
se os equipamentos contra incêndio estão em perfeito funcionamento e se foram executados de acordo com o projeto de segurança contra incêndio e pânico. Serão executadas reformas nas escolas municipais de Guaxupé para o cumprimento do AVCB, garantindo assim a segurança dos trabalhadores da educação e das crianças que frequentam. De acordo com as reformas, já começaram na Escola Municipal Barão de Guaxupé, no Centro Infantil, na creche Domite Cecílio, na Escola Municipal Noêmia Costa Monteiro, o Parque Infantil, e na Escola Municipal Delfim Moreira, como também no Complexo do Caique, na Escola Municipal Wagner Ribeiro Macedo e na creche Arco-Íris e também na creche do Caique. Agora informações direto da Rádio Web e o giro de informações. A nova linhagem mais infecciosa da Omicron já circula pelo Brasil. Sábado, 5 de fevereiro de 2022. Este é o giro de notícias da agência Rádio Web. Eu sou Leno Falck e estes são os destaques do momento. As internações por Covid-19 no estado de São Paulo começaram a cair pela primeira vez desde a chegada da variante Omicron. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, na última semana, a média móvel de novas internações por Covid em leitos de enfermaria e UTI é de 1.362, 9,5% menor do que as 1.504 internações registradas na semana anterior. O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira que foram identificados no Brasil 3 casos da linhagem BA.2 da variante Omicron, 1 no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo. Segundo um estudo realizado na Dinamarca, a linhagem é mais infecciosa do que a original. As retiradas nas cadernetas de poupança superaram os depósitos em mais de 19 bilhões de reais em janeiro, informou o Banco Central. Essa foi a maior retirada líquida mensal já registrada pelo órgão. O corpo da 16ª vítima de deslizamento em Franco da Rocha foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros. A cidade da Grande São Paulo concentra metade das 32 mortes relacionadas às chuvas no estado. As primeiras tropas dos Estados Unidos, que reforçam os aliados da OTAN na Europa, chegaram à Alemanha. O movimento ocorre em meio a uma escalada militar russa na fronteira com a Ucrânia. Ponto final, confira as atualizações do giro de notícias da agência Rádio Web ao longo do dia. A gente segue ainda com o giro de notícias, só que agora o giro de notícias internacional. Estados Unidos fazem gesto para salvar acordo nuclear com o Irã. Rádio França Internacional. Adriana Brandão. Paris, 5 de fevereiro de 2022, vamos aos destaques do noticiário internacional deste sábado. Estados Unidos fazem gesto que poderia salvar o acordo nuclear internacional com o Irã. O governo de Joe Biden decidiu restabelecer as isenções que protegem de sanções países e empresas internacionais que negociam com Teherã. Essa isenção havia sido suspensa pelo ex-presidente Trump. A medida acontece em um momento em que as negociações em Viena para a retomada do Tratado de 2015 entre Teherã e as principais potências do mundo estão em um estágio avançado. No entanto, na manhã deste sábado, um alto responsável iraniano declarou que o país tem o direito de continuar suas atividades de pesquisa e desenvolvimento nuclear. A partir deste sábado, entra em vigor a obrigatoriedade da vacina contra a Covid para os maiores de 18 anos na Áustria. Quem não se imunizar será multado. O país é o único da União Europeia a adotar até agora a medida para conter a pandemia. A Alemanha tenta impor também a vacina obrigatória anti-Covid e o projeto defendido pelo chanceler Olaf Scholz está atualmente sendo debatido pelo parlamento.
Os Estados Unidos superaram 900 mil mortes por Covid em apenas um mês e meio. O país registrou 100 mil novas vítimas devido à variante Ômicron. Os novos casos de infecção estão em queda, mas os óbitos diários ainda estão em alta, com uma média de 2.400. Os Estados Unidos são o país que registra o maior número de mortes à frente do Brasil e da Índia. A corrida contra o relógio para salvar a vida do pequeno Ryan, no Marrocos, continua. As equipes de socorro trabalharam durante toda a noite de sexta para sábado para tentar resgatar o menino de 5 anos que caiu há mais de 4 dias em um poço profundo no norte do país africano. A operação de resgate mantém em suspense o Marrocos e o resto do mundo. Na sexta-feira, oxigênio e água foram enviados para o fundo do poço de 32 metros, o que indica que Ryan ainda está vivo. A Assembleia Nacional da França recusa asilo a Julian Assange. A proposta de resolução multipartidária foi rejeitada na última noite. O fundador do site Wikileaks, detido em Londres, corre o risco de ser extraditado para os Estados Unidos, onde é acusado de divulgar ilegalmente documentos confidenciais. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. 10 horas e 53 minutos. Educação. Novo ensino médio começa a ser implementado este ano. A primeira mudança deve ser a ampliação da carga horária. O novo ensino médio começa a ser implementado oficialmente este ano nas escolas brasileiras públicas e privadas. Segundo o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED, Vitor de Ângelo, a implementação vai começar pelo primeiro ano do ensino médio e a primeira mudança nas redes deverá ser a ampliação da carga horária para pelo menos 5 horas diárias. A reforma também trará desafios, de acordo com o Vitor de Ângelo, que é secretário de Educação do Espírito Santo. Ele citou, entre estes desafios, a possibilidade de aumento da desigualdade entre regiões, estados e redes de ensino e a necessidade de adequação de avaliações como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. De acordo com o Vitor, a primeira coisa que deve chegar às escolas, com certeza, é a ampliação da carga horária, porque é uma exigência legal. O que não é exigência legal, mas está atrelado de alguma maneira a isso, é a implementação de um currículo novo, diz Ângelo. O CONSED representa os secretários estaduais de educação responsáveis pela maior parte das matrículas do ensino médio do país. Segundo o último censo escolar de 2021, as redes estaduais concentram cerca de 85% das matrículas. O novo ensino médio foi aprovado por lei em 2017, com o objetivo de tornar a etapa mais atrativa e evitar que os estudantes abandonem os estudos. Com o novo modelo, parte das aulas será comum a todos os estudantes do país, direcionada pela Base Nacional Comum Curricular. Na outra parte da formação, os próprios alunos poderão escolher um itinerário para aprofundar o aprendizado. Entre as opções estará a dar ênfase, por exemplo, às áreas de linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou ao ensino técnico. A oferta de itinerários vai depender da capacidade das redes de ensino e das escolas. O cronograma, definido pelo Ministério da Educação, estabelece que o novo ensino médio comece a ser implementado este ano, de forma progressiva, pelo primeiro ano do ensino médio. Em 2023, a implementação segue, com o primeiro e segundo anos e, em 2024, o ciclo de implementação termina, com os 3 anos do ensino médio. Pela lei, para que o novo modelo seja possível, as escolas devem ampliar a carga horária para 1,4 mil horas anuais, o que equivale a 7 horas diárias. Isso deve ocorrer aos poucos. Em 2022, a carga horária deve ser de pelo menos 1.000 horas anuais, ou 5 horas diárias, em todas as escolas de ensino médio do país.
Esta será, portanto, a primeira mudança a ser sentida. Os estudantes do primeiro ano do ensino médio começarão também a ter contato com o novo currículo. Os itinerários, no entanto, deverão começar a ser implementados apenas no ano que vem, na maior parte das escolas. A reforma trará também, segundo Ângelo, alguns desafios, entre eles as possibilidades de aumento das desigualdades educacionais. No novo ensino médio, a gente pode ter todas as promessas de itinerários e de escolas, mas para algumas redes, outras podem não conseguir, afirma. O risco é ter escolas com alguns itinerários e outras não, regiões com alguns itinerários e outras não. Então, pode haver um aprofundamento das desigualdades dentro do país e dos estados, para não falar das redes privadas e públicas. Isso significa que se um estudante não pode encontrar em seu município o curso técnico ou a formação que deseja, são cuidados que precisamos ter, que não invalidam o novo ensino médio, mas a gente não pode desconsiderar que isso existe para não achar que tudo são flores e que o novo ensino médio vai mudar tudo, vai trazer itinerários, ensino flexível, adaptados aos alunos, que eles vão fazer o que quiser. As novas escolas são as mesmas e elas têm dificuldades. Os professores tiveram formação, mas não viraram a chave e mudaram de uma hora para outra. Então é preciso ter cuidado com isso para não se frustrar, diz Ângelo. Às 11 horas e 58 minutos, você está na melhor, está na primeira do seu rádio, Rádio Comunitária 87,9 FM. Essa é a rádio de verdade. 25 anos no ar. É o Estúdio C trazendo informação e serviços de utilidade pública. Ouça também pela internet. Acesse o nosso site 87fm.com.br. Em nosso site, além de você ouvir a programação 24 horas no ar, você também confere a nossa grade de programação e fica por dentro de toda a nossa diversidade musical. Lá você tem acesso a links, fotos, vídeos e informações sobre os bastidores da comunitária. Portanto, acesse 87fm.com.br. Um rápido apoio cultural e já já a gente volta. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87,9 MHz. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária 87 FM, alcançando o nível máximo em audiência. 11 horas e 2 minutos. 11 e 2. Este programa tem um apoio cultural da Cochupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Vá dizer que se ela for eu vou... Amanhã tem o Clássicos do Samba, do Pagode de Todos os Tempos. Olha, os pagodes dos anos 90 você ouve aqui também na comunitária. Sons como esse de Catinguelê, Lua Vai e muitos outros você ouve aqui na comunitária. Amanhã, a partir do meio-dia, Sambas de Minha Terra. O melhor do samba de todos os tempos aqui na comunitária. Do meio-dia às 3, Sambas de Minha Terra. É logo após o programa Guaxupé Som Rural. Meio-dia. Você pode participar da programação a qualquer momento. O telefone fixo e o WhatsApp também é o 3552-6038. Interaja também pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e até mesmo no YouTube. Basta pesquisar @87fm Guaxupé. Atenção, reforçando aí a vacinação da criança infantil da Covid-19 já está acontecendo em Guaxupé. Você pode vacinar e já entrar pelo site da Prefeitura Municipal de Guaxupé e agendar a vacinação da sua criança de 5 a 11 anos. O endereço eletrônico é o guaxupé.mg.gov.br/vacina-guaxupé. O responsável deve acompanhar no site para verificar o
agendamento. Os locais onde a vacinação está acontecendo aqui em Guaxupé é lá na Praça da Santa Cruz e na unidade no bairro Aroeira. Praça Santa Cruz e bairro Aroeira. A vacinação infantil de crianças de 5 a 11 anos. Lembrando que a vacinação de adultos continua também, agora lá na rodoviária, das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Levar o cartão de vacina e o documento pessoal e também o cartão do SUS. A vacinação de quem ainda não se vacinou de primeira dose, de segunda dose e também o pessoal que já está apto a receber a terceira dose. Vacine-se, imunize-se e ajude na luta contra a Covid-19. E dessa semana foi comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E o novo Código contra o Câncer traz a estratégia global de prevenção. Segundo a Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer, 1 entre 5 pessoas no mundo terá a doença. Pelo menos 40% de todos os casos poderiam ser evitados com medidas eficientes de prevenção. A taxa de mortalidade também poderá diminuir com o diagnóstico precoce de tumores. A IARC lança o novo Código Mundial de Combate ao Câncer, uma plataforma online para promover a prevenção global. A cientista da IARC, que lidera o projeto, Carolina Espina, declarou que alguns fatores de risco são comuns no mundo, mas certas infecções são mais específicas em algumas regiões. Além disso, as condições socioeconômicas e culturais e o acesso à prevenção variam entre as regiões. Segundo Espina, os códigos regionais contra o câncer serão desenvolvidos de forma independente e baseados na revisão e no resumo das últimas evidências científicas que servirão de base para recomendações de prevenção específicas para cada região. A IARC faz parte da Organização Mundial da Saúde, OMS, e segundo a agência da ONU, nas Américas, o câncer é a segunda causa de mortalidade, sendo que em 2020, 4 milhões de pessoas foram diagnosticadas e 1.400.000 pacientes morreram naquele ano. Já na Europa, a OMS calcula que surgirão mais 5.400.000 novos casos e 2,5 milhões de mortes todos os anos até 2030. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, lê da letra. Ainda no mesmo assunto, agora direto da agência Câmara Federal, a falta de acesso ao tratamento é o principal entrave para o combate ao câncer. As dificuldades de acesso a exames, consultas e cirurgias decorrentes das desigualdades sociais do país, agravadas neste período de crise sanitária, foram apontadas como as principais barreiras para o tratamento do câncer no Brasil. Em audiência pública na Câmara, em comemoração ao 4 de fevereiro, Dia Mundial de Combate à Doença, parlamentares e especialistas também ressaltaram problemas como a falta de financiamento e a demora nos diagnósticos. Convidados do debate promovido pela Comissão Especial de Combate ao Câncer mostraram que a doença é a segunda maior causa de mortes no país, com 300 mil óbitos por ano. São 625 mil novos casos registrados no mesmo período. O slogan "Quem tem câncer tem pressa" foi repetido várias vezes durante as discussões. Primeira vice-presidente da Comissão Especial, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destacou o papel das entidades da sociedade civil na busca de igualdade de oportunidades para a população, assim como os prejuízos que a pandemia do coronavírus tem causado aos pacientes com câncer. Nós temos que dar aos nossos pacientes com muita clareza qual é o direito que eles têm com relação à lei dos 30 dias, a lei que garante que na suspeita diagnóstica ou procedimento os exames precisam ser feitos em até 30 dias e na confirmação, após a biópsia, não é marcar a consulta, é realmente fazer o procedimento prescrito pelo médico. E agora é momento de nós corrermos para recuperarmos o tempo perdido. A médica Priscila Soares, da Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer, ressaltou que desde o início da pandemia, as taxas de rastreamento e do número de biópsias caíram. Ela confirmou que um dos maiores gargalos é o tempo e sugeriu mobilizações rápidas para a prevenção.
30% de nós brasileiros poderíamos não ter câncer. Se nós tivéssemos acesso à informação adequada, se nós tivéssemos acesso entre a suspeita de algo dando errado em meu corpo e o início de um diagnóstico, de um tratamento, porque o câncer é evitável, o câncer é curável. A psico-oncologista Luciana Holtz, do Instituto Oncoguia, afirmou que em 14 estados do país, mais de 50% dos casos de câncer são diagnosticados em estágio avançado. O mote da campanha feita pela Organização da Sociedade Civil é: o câncer não escolhe, o acesso à saúde também não deveria escolher. Luciana mostrou o perfil da parcela da população mais prejudicada com a falta de acesso ao tratamento. Hoje, as pessoas que morrem mais são as que não sabem ler, as pretas, as que não têm dinheiro para pagar uma condução e ir ao médico. E muitas vezes tem que escolher entre ir ao médico e dar comida a seus filhos. As pessoas que não têm forças para se cuidar, por falta de autoestima e bem-estar emocional e social, que não têm acesso a um serviço de saúde perto ou longe delas. O presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil, deputado Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, propôs a criação de um Fundo Nacional de Combate à Doença e indicou de onde viria o dinheiro. Recursos provenientes aí de efeitos de condenação judicial, criminal, civil, de acordos, inclusive na atuação extrajudicial do Ministério Público, todos os criptativos apreendidos, as criptomoedas confiscadas, sequestradas pela União ou pedidos em favor da União após decisão judicial, um percentual de arrecadação de impostos sobre cigarros, bebidas alcoólicas, percentual de recursos da Loteria Federal. Os convidados da audiência pública também explicitaram as diferenças entre os pacientes que são atendidos nas redes pública e particular de saúde, tanto em relação ao estágio em que a doença está, quando se tem acesso ao tratamento, quanto em relação ao índice de cura do câncer. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Às 11h11, atenção para uma campanha de doação de sangue. Doar sangue é necessário a qualquer momento. Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 52 quilos e ter entre 16 e 67 anos. Lembrando que os menores de 18 precisam de autorização dos pais. Em Guaxupé, existe um grupo voluntário que faz a ligação entre doadores e hemocentros, organizando mensalmente viagens gratuitas por intermédio da prefeitura, com o objetivo único de salvar vidas. Faça parte deste grupo você também. Nas redes sociais, basta pesquisar pelo @doesangue-doivida-Guaxupé ou entrar em contato pelo telefone e WhatsApp 988625355. Repetindo, 988625355. Doe sangue, salve vidas. Às 11h12, eu Estúdio C, a voz e a vez da comunidade, trazendo as principais informações e os destaques que foram assunto esta semana em Guaxupé. Curta, comente e compartilhe a Rádio Comunitária nas redes sociais. No Facebook, Twitter e Instagram, basta pesquisar pelo @87FM Guaxupé. Um rápido bloco de apoio cultural, já a gente volta. Informação para a comunidade. Estúdio C. Comunitária. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Se música, pense bem. Comunitária FM. O amanhecer da minha roça vem surgindo clarão. Roceiro deixa a paioça pra fazer as plantações. O carro de boi chorando no arco do chapadão, os passarinhos cantando, começando um barulhão. Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão. 11h15. 11h15. Casinha de paia. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Um cavalo bom, o som de uma viola.
Amanhã tem o melhor da música sertaneja raiz com o Orlando Lima. Todo dia aqui na programação da comunitária Guaxupé Som Rural. O melhor do sertanejo raiz de todos os tempos, todo dia, de segunda a segunda, de segunda a sexta, das 5 horas da madrugada até as 8 da manhã. No sábado é das 5 às 7. No domingo, amanhã é sertaneja, das 5 da manhã ao meio-dia e ao vivo das 8 às 10 com Orlando Lima. Muitos clássicos de Tonico e Tinoco, como esse Brasil Caboclo, você ouve aqui na comunitária. Todo domingo, Guaxupé Som Rural ao vivo com Orlando Lima, a partir das 8 horas da manhã. Comunitária de Guaxupé, 25 anos no ar. Este é o meu sertão. E atenção, motoristas de aplicativo, o Dimutran começa a vistoria de veículos de aplicativos em Guaxupé. Motoristas que atuem em OTTs devem fazer a vistoria do veículo para a liberação. A Divisão Municipal de Trânsito, a Dimutran, iniciou nesta quarta-feira, dia 2 de fevereiro, o cadastramento de veículos e de motoristas que atuam no serviço de aplicativo no município de Guaxupé. A vistoria e liberação para as empresas devidamente autorizadas estão sendo realizadas no terminal rodoviário, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. A partir da próxima sexta-feira, dia 7 de fevereiro, os órgãos de fiscalização iniciarão as abordagens para o cumprimento da legislação municipal. Desde o ano passado, o órgão trabalha no processo de regularização dos serviços. Passarinho cantando começou. Ainda na mesma informação sobre o trânsito direto do Senado Federal, projeto que isenta do IPVA motos de até 150 cilindradas poderá ter prioridade de votação. Segundo o projeto, será fixada em 0% a alíquota mínima do IPVA, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, para motocicletas de até 150 cilindradas. O autor da proposta, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, destacou que 85% dos compradores desse tipo de veículo são das classes C, D e E. Para ele, a proposta vai beneficiar especialmente as pessoas com menor poder aquisitivo que utilizam motocicletas para trabalhar. Por que esse projeto? Porque nós sabemos que hoje as motos é um transporte recorrente em todo o país, seja nas capitais, seja nas cidades pequenas, médias, grandes, no interior, no setor rural principalmente, e obviamente essa isenção de IPVA para essas motos, elas vão beneficiar diretamente aqueles que na verdade utilizam principalmente esse transporte como um meio de sobrevivência, não é? Eu tive muito cuidado ao formatar esse projeto porque ele vai alcançar praticamente toda a sociedade brasileira. Esse instrumento de rápido acesso se usa em vários segmentos da economia, seja informal, seja formal, enfim. Então, esse projeto ele é fundamental. Chico Rodrigues também ressaltou que, por serem de porte leve, as motocicletas de até 150 cilindradas não danificam as estradas e pistas pavimentadas. O projeto prevê alíquota mínima de 0%, mas a decisão sobre a isenção ficará a critério de cada estado. Já aprovada em novembro pela Comissão de Assuntos Econômicos, a proposta aguarda a votação do plenário. Se aprovada, a redução do IPVA para motos começará a valer no ano que vem. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges. E agora vamos falar sobre economia. Conta de energia. Mesmo com as taxas extras, brasileiros devem 10,5 bilhões de reais. A população brasileira pagou mais de 20 bilhões de reais a mais nas contas de luz do ano passado, devido à cobrança adicional da bandeira tarifária. A crise hídrica e energética causada pela falta de chuvas no país fez com que a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, acionasse a bandeira vermelha 2 por vários meses, até então a mais cara. Além disso,
foi criada uma nova bandeira junto com o governo, a de escassez hídrica, com a cobrança de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Apesar da arrecadação recorde com bandeiras tarifárias, o valor não foi suficiente para suprir os custos do sistema no ano passado. A ANEEL informou que no saldo do ano, os brasileiros ficaram devendo 10,5 bilhões de reais. O professor de Engenharia Elétrica Rafael Amaral Chaiane, da Universidade de Brasília, explicou que a escassez de chuvas e a necessidade de gerar energia termoelétrica foram as principais responsáveis pelo alto custo da eletricidade no país em 2021. Então foi para a bandeira vermelha, não foi suficiente, foi criada uma bandeira vermelha patamar 2, também não foi suficiente. Aí foi criada a bandeira tarifária de escassez hídrica, que mais ou menos corresponde a um aumento de 20% na tarifa de energia. E agora a gente está vendo que também não foi suficiente. Ainda gerou um déficit de mais de 10 bilhões de reais que vai estar sendo cobrado com juros do consumidor. Para o especialista, uma das saídas para reduzir o custo energético do país é aumentar o investimento público em energias limpas e renováveis. Todos os países do mundo estão estimulando energia solar, energia eólica. Então, na verdade, o Brasil está estimulando as energias que poluem o meio ambiente, em vez de estar estimulando a energia limpa. Por exemplo, a energia solar que as pessoas poderiam colocar no telhado da sua casa para precisar de menos energia elétrica vindo das termoelétricas. O professor Rafael Amaral disse ainda que o saldo negativo na eletricidade do país deve ser pago pelos brasileiros nas contas de 2022, na forma de juros cobrados nos boletos. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Agora, informações sobre a Caixa Econômica Federal. A Caixa lançou linha de antecipação de frete para caminhoneiros. O governo federal lançou nesta sexta-feira uma nova linha de crédito exclusiva para antecipação de custos de frete aos caminhoneiros. Os créditos do Caixa Giro Transporte antecipam os recursos na conta de motoristas autônomos em até 120 dias, com taxa a 1,99% ao mês. Durante cerimônia com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, apresentou os detalhes dessa operação de capital de giro, estruturada pelos Ministérios da Economia e Infraestrutura. Com uma central de registro, simplesmente o banco, a Caixa Econômica nesse caso, antecipa esse recurso com uma inadimplência próxima a zero e com uma taxa 90% menor. Então este é um produto que já está funcionando. Nós imaginamos que 1,5 milhão de pessoas possam ser beneficiadas. O presidente da Caixa destacou que a linha de crédito com taxas de juros mais baixas dará aos caminhoneiros um alívio para pagar o diesel ou fazer reformas no caminhão. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, explicou que as empresas poderão antecipar os fretes que tiverem registro no sistema da Secretaria da Fazenda, a partir da emissão do MDFE, Manifesto Eletrônico Fiscal. O caminhoneiro que vai ter a oportunidade de, por meio do banco digital, da sua poupança digital, do Caixa Tem, ter acesso ao capital de giro, a antecipação do seu frete, com uma taxa muito pequena, vai executar o seu serviço, que vai estar, obviamente, linkado ao sistema de fazenda, ao MDFE. Isso é uma coisa interessante no combate à sonegação, também no sistema de transportes. Para a contratação dessa nova linha, a empresa de transporte deve solicitar a habilitação do limite em qualquer agência da Caixa, mediante avaliação de crédito. Com a aprovação, o crédito é realizado digitalmente na conta do caminhoneiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. 11h25. Olha, atenção para um novo golpe, Registrato. O dinheiro esquecido já é usado como isca para aplicar golpes. Analistas reafirmam que o melhor a fazer é não clicar em links desconhecidos. Em tempo recorde, criminosos digitais já desenvolveram um golpe que usa como isca a plataforma criada pelo Banco Central para resgatar quantias remanescentes em contas antigas.
Com uma ligação ou mensagem de WhatsApp, o fraudador entra em contato com a vítima e diz que ela tem dinheiro a receber. Para isso, porém, precisa clicar em um link enviado por e-mail ou aplicativo de mensagens. Tiago Bordini, Head de Cyber Threat Intelligence da empresa de segurança digital Axor, diz que já detectou páginas e aplicativos falsos para consulta de valores criados por golpistas. De acordo com Tiago, a ideia não é movimentar o saldo das contas, porque o valor que cada indivíduo tem a receber costuma ser irrisório. A vítima é induzida a fornecer informações pessoais, como CPF, dados dos bancos, como agência, conta, data de nascimento, e depois esses dados são usados para outros golpes. O especialista em direito digital Antônio Carlos Marques Fernandes diz que as fraudes tentam instigar alguma necessidade momentânea das pessoas e fazer com que elas forneçam suas credenciais de modo espontâneo, com a prática de engenharia social. Eles burlam com base na confiança de quem vai acessar o site. O mesmo aconteceu com a vacina. Os criminosos mandavam um link, as pessoas achavam que tinham que se cadastrar para vacinar e passavam os dados. Fernandes diz que os dados são usados para fazer compras no crediário, acessar o celular da vítima e o internet banking. O melhor a fazer é não clicar em links desconhecidos, mesmo que enviados por pessoas próximas. Caso caia no golpe, o advogado João Quinelato, do escritório Kaufmann Gondberg, orienta a recolher as provas para registrar a queixa na polícia. É importante coletar prints de WhatsApp, áudios, históricos de ligação. Todos estes elementos devem ser entregues em sede policial, porque esta prática configura crime de estelionato. O advogado comenta que usar dados de terceiro para praticar golpes não é novidade. Antigamente, os criminosos usavam CPFs de aprovados em cursos que tinham os nomes publicados nos jornais. Com o advento da internet, porém, as formas de conseguir informações pessoais se multiplicaram. Se for apurado que houve uma falha de sistema no banco ou no cuidado dos dados pessoais do titular, porém, o tratador destes dados sensíveis pode ser responsabilizado, assim como os terceiros que utilizarem. Se o fraudador conseguir pegar um empréstimo com os dados de uma vítima, a instituição financeira que concedeu terá que responder por isso, já que é seu dever checar a idoneidade dos seus clientes. Exemplifica. Em nota, o Banco Central declarou que não entra em contato direto com os cidadãos. Qualquer dado sobre o valor a receber só pode ser obtido no Sistema de Valores a Receber, o SVR, quando ele voltar a ser disponibilizado, a partir da identificação com login e senha. E acrescentou que as transferências são feitas diretamente pelas instituições. Às 11 horas e 30 minutos, você está na melhor, na primeira do seu rádio. Essa é a Rádio de Verdade, comunitária 87,9 FM. 25 anos no ar. Um rápido bloco de apoio cultural e já a gente volta. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87 FM. Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes? Informação para a comunidade. Estúdio C. Aqui toca as melhores. 87,9 FM. 11 horas e 32 minutos. 11h32.
Este programa tem um apoio cultural da Cochupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. O melhor da Disco Music, da Soul Music, você ouve aqui todo sábado a partir das 8 horas da noite, Estúdio 54. O melhor da disco dos anos 90, 80, 70 e até 60 em um mix que você ouve aqui. Chaka Khan, I Feel For You. Você ouve aqui hoje, logo após o Agitação, às 8 horas da noite, Estúdio 54. Programa para abalar as suas noites de sábado. Participe a qualquer momento da programação da comunitária pelo telefone e WhatsApp, o 3552-6038. Mande dica, mande críticas, sugestões, participe com opiniões, comentários e muito mais da nossa programação. E não só da programação, mas também assuntos da cidade de Guaxupé. Entre em contato com a gente, 3552-6038. Olha, atenção, você que tem débitos da conta de energia. A CEMIG prorroga a campanha de negociação de débitos até o dia 18 de fevereiro. Os mineiros que estão com as contas de luz atrasadas e estão entre os atingidos pelas chuvas do início do ano vão ter mais tempo para negociar a dívida. Isso porque a CEMIG decidiu prorrogar a campanha de negociação de débitos até o dia 18 de fevereiro. Nessa oportunidade, os clientes atendidos em baixa tensão de até 220 volts podem parcelar suas contas em condições especiais e em até 12 vezes sem juros. Já os consumidores inscritos no Programa Federal de Tarifa Social de Energia Elétrica podem pagar em até 24 parcelas mensais sem juros. O analista de arrecadação da CEMIG, Jomerson Neves, explica que as negociações ocorrem por meio das plataformas digitais da companhia. As condições estão disponíveis nos canais digitais de atendimento da companhia, no site atende.cemig.com.br e no WhatsApp no número 31 3506 1160. Pelo site, basta que o cliente faça o login, procure pela opção Segunda Via Pagamento de Contas e siga as instruções escolhendo o plano que melhor lhe atender. No WhatsApp, ele pode interagir enviando um oi e, em seguida, parcelamento, também seguindo as opções e escolher a opção que melhor lhe atender. Para mais informações sobre a campanha de negociação de débitos, basta acessar cemig.com.br. Da Agência Minas, Camila Kiefer. E a gente continua com alertas da CEMIG. A CEMIG pede máxima atenção para evitar acidentes com os fios partidos na rede elétrica. As ocorrências com cabos elétricos partidos aumentam durante o período chuvoso, principalmente por causa dos ventos fortes e quedas de árvores. Por isso, a CEMIG orienta a população sobre os cuidados que todos devem ter em relação a ocorrências na rede elétrica. Segundo o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da companhia, João José Magalhães Soares, as pessoas nunca devem se aproximar de fios que estejam no chão. Um cabo de rede elétrica partido caído na via pode estar energizado e provocar acidentes graves. Por isso, nunca toque neles. Isole o local e saia de perto. A simples aproximação é o suficiente para ele transmitir uma descarga fortíssima que pode causar queimaduras graves, mutilações e até a morte. Não deixe que pessoas ou animais se aproximem. Não tente segurar ou tocar em quem estiver preso a um cabo partido ou uma cerca eletrizada. Comunique imediatamente os bombeiros ou o SAMU. Ainda de acordo com a CEMIG, quando um carro for atingido por cabos energizados, a recomendação é permanecer dentro do automóvel. Caso esteja dentro de um veículo que sofreu uma colisão com um poste e que causou a quebra de um cabo da rede elétrica, não saia do carro. Somente se houver incêndio, salte do carro com os 2 pés juntos o mais longe possível. Não encoste no veículo em hipótese alguma. Sempre que acontecer acidentes com a rede elétrica, telefone imediatamente para o Fale com a CEMIG, no número 116. O atendimento é 24 horas. Da Agência Minas, Júlia Alves. 11 horas e 37 minutos.
É 87,9 FM no ar em todo lugar. Vamos falar agora sobre emprego. As cidades da AMOG abrem mais de 2.500 vagas de emprego em 2021. Guaxupé foi a cidade que mais criou postos de trabalho no ano passado. Por outro lado, Bouteiros fechou 15 postos de trabalho em 2021. As 17 cidades que compõem a Associação de Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana, a AMOG, abriram 2.510 vagas de emprego ao longo do ano de 2021. No total, foram 19.808 admissões, frente a 17.298 demissões. As cidades que mais empregaram foram Guaxupé, com um saldo positivo de 847 postos de trabalho, Guaranésia, com um saldo positivo de 474, Monte Belo, com 309 vagas. Já as que mais demitiram foram Botelhos, com menos 15 vagas, Nova Resende, com saldo negativo de 9 vagas, e Bom Jesus da Penha, que não teve saldo nem positivo nem negativo. Alterosa teve ainda um saldo acumulado positivo, Arceburgo também, Guaranés, Monte Belo também, Monte Santo de Minas também teve saldo positivo, Muzambinho. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, no mês de dezembro, a região apresentou saldos negativos de criação de vagas. Todas as cidades, com exceção de Cabo Verde, tiveram mais demissões do que admissões. E no estado de Minas Gerais, ao todo, registrou uma geração de 305 mil empregos formais em 2021. Dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério da Economia, apontam que Minas Gerais gerou mais de 305 mil empregos formais em 2021. O destaque foi para o setor de serviços, que registrou 124 mil novas contratações. Para a diretora de Monitoramento e Articulação de Oportunidades de Trabalho da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Amanda Siqueira, a expectativa é de que neste ano surjam ainda mais vagas de emprego. Todos os setores registraram um desempenho positivo, liderado pelo setor de serviços, seguido por comércio, indústria, construção e agropecuária. A criação de mais de 300 mil postos no acumulado de 2021 reflete uma trajetória de recuperação do mercado de trabalho formal em Minas Gerais, motivada sobretudo pelo bom desempenho dos setores de serviços e comércio, os principais atingidos no início da pandemia, o que traz perspectivas de um cenário otimista para 2022. Minas Gerais foi o segundo colocado no ranking dos estados que mais contrataram no ano passado, ficando atrás apenas de São Paulo. Da Agência Minas, Júlia Alves. 11h41. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Ainda informações sobre a Covid-19. A subvariante da Omicron é a mais contagiosa e difícil de identificar. A Omicron, também chamada por cientistas de BA1, já representa 94% dos novos casos registrados no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mas uma sublinhagem da cepa, chamada de BA2, tem ganhado terreno. Até agora, o que se sabe é que ela não possui marcador genético que facilita a identificação e é praticamente 2 vezes mais transmissível que a cepa original. Pelo menos 57 países já identificaram a subvariante, que corresponde a 82% dos casos da Dinamarca. O infectologista Marcelo Dyer diz que ambas têm sintomas semelhantes. Não parece causar doença mais grave do que a B1 ou do que a Omicron. Então, aparentemente, causa doença da mesma maneira, sintomas parecidos, quadro clínico muito parecido. Mas ela tem uma velocidade maior de disseminação. A BA1 foi detectada pela primeira vez em novembro, em sequências carregadas no banco de dados das Filipinas. O médico ressalta que estudos sobre reinfecção, principalmente por quem teve a Omicron recentemente, estão em andamento.
Está sendo investigada a possibilidade de reinfecção de que quem teve Ômicron recentemente se reinfectar com a B2. Não está sendo descartado totalmente ainda essa possibilidade. No Brasil, o sequenciamento para tentar descobrir essa variante, essa subespécie, vai se iniciar agora e provavelmente a gente deve achar essa subvariante também, porque é o que está parecendo a característica da própria Ômicron, né? Faz essa disseminação maior. No enfrentamento à Covid-19, a vacinação tem papel fundamental, mesmo em casos de variantes, segundo Daer. As vacinas, elas não impedem a infecção, mas elas diminuem gravidade, seja de B1, seja de B2. Isso já tem dado da Europa que mostra isso. De acordo com a OMS, a BA2 está rapidamente substituindo a BA1 e se tornando dominante, mas a organização classificou como improvável que ela possa causar um impacto substancial. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Rafael Silva. E ainda, direto agora da Rádio Senado, empresa que fizer doação a Instituto de Pesquisa terá incentivo fiscal. O projeto aprovado prevê dedução no imposto de renda para a empresa que financiar pesquisas de soluções para prevenir, tratar e controlar os impactos da Covid-19 no Brasil. Esses estudos devem ser desenvolvidos por institutos credenciados junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O programa de incentivo à doação do setor privado também estabelece um regime simplificado de importação de insumos para a pesquisa. Para o relator Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, é importante complementar os investimentos públicos. Desde o início da pandemia, surgiu uma corrida tecnológica para a criação de testes de detecção da doença, para o desenvolvimento e produção de imunizantes em tempo recorde e para a busca de medicamentos existentes que se mostrassem eficazes contra complicações da doença ou para o desenvolvimento de novos medicamentos. Todos esses caminhos demandaram investimentos elevados em pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico. Em nosso entendimento, é importante incentivar a participação do setor privado como colaborador em momentos de crise. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, destacou a necessidade de o Brasil ser mais independente da produção tecnológica internacional. Nós temos que fazer com que as nossas pesquisas tenham acasalamento, um trabalho junto com a indústria para o desenvolvimento em prol da sociedade brasileira. O Brasil, como um país com mais de 220 milhões de habitantes, uma indústria avançada, nós temos que investir não só nesta área. Aliás, a pandemia nos ensinou o Brasil depender da China e da Índia até de respiradores, de todos os insumos básicos nas nossas UTIs. Não é possível. E Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, criticou a redução orçamentária na área de ciência e tecnologia. No Brasil, o ideal é que nós não tivéssemos um momento onde o CNPq tem o menor orçamento da sua história. O FNDCT está com orçamento contingenciado, enquanto países fazem leis para investir mais dinheiro público, tomando a dianteira das pesquisas científicas e inovações, principalmente diante da epidemia do Covid-19. Aprovada pelo Senado e pela Câmara, a proposta segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Raquel Teixeira. Às 11h46, este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe, 3552-6038. Nas redes sociais você encontra a comunitária pelo @87FM Guaxupé. Olha, já está disponível no YouTube programas da programação da comunitária, programas como o Saúde Mental, o quadro que vai ao ar toda sexta-feira a partir das 10 horas no programa Manhã Livre na comunitária. Você pode acessar lá o programa na íntegra lá no YouTube, além de muitos outros programas lá disponíveis no YouTube. O Estúdio C você encontra lá também. Acesse nas redes sociais @87FM Guaxupé. Um rápido bloco de apoio cultural e já a gente volta. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87,9 MHz. Rádio Comunitária de Guaxupé, a Rádio Cidadã. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Pense música, pense bem, ouça com
Comunitária FM. 11 horas e 50 minutos. 11h50. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Olha, você também tem um convite a ser feito aqui na programação do 87 FM, todo domingo a partir das 8 horas da noite, Comunitária da Bossa. Grandes clássicos da Bossa Nova de todos os tempos aqui na programação do 87 FM. Até grandes reinterpretações de grandes clássicos da música internacionais em versões Bossa Nova. Você ouve aqui também, todo domingo a partir das 8 horas da noite, Comunitária na Bossa. Agora, a cidade do turismo. Guaxupé recebe chancela do circuito turístico Montanhas Cafeeiras. Em reunião no gabinete do prefeito, representantes do circuito entregaram certificação ao município. O governo municipal vem investindo na vertente turística de Guaxupé para atrair cada vez mais visitantes para a cidade e mostrar todo o potencial que temos aqui. A frase Guaxupé, a cidade do turismo, já pode ser vista em letreiros pela cidade e é o chamariz para despertar dos próprios guaxupeanos o interesse pelo lado turístico da cidade, uma vez que, além de lazer, o segmento atrai recursos também. A ideia é fomentar a relevância dos atrativos que a cidade oferece, que são muitos, e trazer o morador local e muitos visitantes para desfrutarem dos atrativos, eventos, gastronomia, patrimônio e tudo mais. Uma parceria fundamental deste projeto é o Circuito Turístico Montanhas Cafeeiras, que certificou Guaxupé na política regional do turismo. A presidente Graciela Silva e a turismóloga Tereza Lemos estiveram pessoalmente no gabinete do prefeito para fazer a entrega da certificação. De acordo com a presidente, mantendo a tradição de anos de ser a cidade do turismo, Guaxupé se consolida como destino inteligente e indutor do circuito turístico Montanhas Cafeeiras de Minas, explica a presidente. Entre os 51 circuitos turísticos de Minas, criados pela Secretaria de Estado de Turismo para caracterizar e disciplinar a atividade turística por meio de características próprias de cada setor, está o Circuito Montanhas Cafeeiras, que reúne 12 municípios da região sul, em que a produção de café é o principal produto econômico, mas onde há outros atrativos naturais. De acordo com o prefeito de Guaxupé, Dr. Eber, nós precisamos enxergar Guaxupé como a cidade turística que ela é. Temos aqui atrativos que merecem ser vistos por nós e por todos aqueles que vierem nos visitar. A certificação do Circuito Montanhas Cafeeiras de Minas vem para dar ainda mais crédito a esse trabalho que vem sendo realizado. A cidade está no mapa do turismo brasileiro e certificado em Brasília e na regionalização certificada em Belo Horizonte. O ICMS, um imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação do turismo mineiro, é referência nacional. Saiba agora algumas datas importantes do calendário eleitoral de 2022. 2022 é ano de eleições para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. As urnas eletrônicas que serão utilizadas em outubro já foram testadas, como ressalta o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Realizamos o teste público de segurança, quando inúmeras instituições qualificadas e pessoas físicas preparam e realizam ataques às urnas eletrônicas e ao sistema em busca de vulnerabilidades que possamos sanar. Tudo esse ano já foi feito sob os olhos da Comissão de Transparência Eleitoral e do Observatório de Transparência Eleitoral que constituímos no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Existem datas importantes no calendário eleitoral.
Por exemplo, se você quiser transferir o seu título para votar em outra cidade, o prazo é 4 de maio. Já os deputados têm entre os dias 3 de março e 1º de abril para mudarem de partido. Uma novidade desta eleição é a possibilidade que partidos até o dia 2 de abril criem federações, o que é diferente das já conhecidas coligações partidárias, como explica o cientista político Valdir Pussi em entrevista à TV Senado. Significa a união de partidos não apenas para as eleições, como uma coligação, mas sim pelos próximos 4 anos. Mas a grande maioria deve sair sozinho, sem nenhum outro partido na sua chapa. Os partidos políticos têm até o dia 5 de agosto para a realização de convenções partidárias e até o dia 15 de agosto para o registro das candidaturas. O primeiro turno das eleições ocorrerá em 2 de outubro e o segundo no dia 30. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. Ainda sobre o mesmo tema, a regra do horário de Brasília para as eleições de outubro pode ser suspensa. O Senado pode sustar uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que determina que todas as unidades da Federação realizem as eleições de outubro no mesmo horário oficial de Brasília. Apresentado pelo senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, o projeto de decreto legislativo deverá ser votado pelo plenário. Na opinião do senador, a resolução do TSE é ilegal, inadequada e inoportuna. Ele argumenta que, no caso do Acre, os eleitores teriam que estar nos locais de votação às 6 da manhã e que o encerramento seria às 3 da tarde. É impossível você começar uma eleição às 6 horas da manhã. Esses mesários vão ter que chegar lá no local de votação 4 horas da manhã. E nas localidades afastadas, imagine como é que vai ser o transtorno. E aí a eleição encerraria às 15 horas, que é 17 horas, horário de Brasília. Que isso vai trazer um transtorno muito grande para o nosso estado. Segundo Petecão, a decisão do TSE contraria o Código Eleitoral e o decreto que determina a hora legal no Brasil. De acordo com ele, a lei determina o início do recebimento dos votos às 8 da manhã e término às 5 da tarde. Ele observa ainda que a divisão do território brasileiro tem 4 fusos horários para fins de determinação da hora legal. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. Informação para a comunidade. Estúdio C. Comunitária. Prestação de serviços e informação. Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Para ouvir novamente, acesse o nosso site 87fm.com.br. Curta, comente e compartilhe a Rádio Comunitária nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e até mesmo no YouTube. Basta pesquisar @87fm Guaxupé. Estúdio C fica por aqui. Eu, Leandro Vidal, volto no próximo sábado a partir das 10 horas da manhã, levando as principais informações e destaques desta semana em Guaxupé. Você participa a qualquer momento e ouve a comunitária pela internet no 87fm.com.br. Olha, a vacinação das crianças de 5 a 11 anos está acontecendo. Agende pelo site da prefeitura, guaxupé.mg.gov.br/vacina-guaxupé. E a vacinação de adultos acontece de segunda a sexta, das 8 às 16 horas, na rodoviária de Guaxupé. Leve cartão de vacina, documento pessoal e cartão do SUS. Estúdio C fica por aqui até sábado que vem. Um ótimo sábado para todos, um ótimo final de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau. Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe você também e ajude no desenvolvimento da nossa cidade. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é rádio de verdade.